Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva a Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. Vamos falar de esporte? Pois é, em Fazenda Rio Grande existe um lugar onde barulho de bola quicando no chão é quase uma trilha sonora oficial da cidade. O Ginásio Veneza, mais do que um espaço esportivo, virou ponto de encontro de sonhos. Alguns ainda em construção, outros já viajando o mundo em forma de história para contar. Por lá, o projeto de basquete local não forma apenas atleta. Forma disciplina, resiliência e, claro, sonhos. Alguns atletas que passaram pelo Veneza já cruzaram fronteiras e foram para a tão sonhada Liga Americana. Sim, aquela que a gente vê na TV e pensa, isso é coisa do outro mundo, ou quer, isso é outro mundo, outro planeta, sei lá. Essas conquistas não são apenas individuais, é também responsabilidade de inspirar quem ficou, não é verdade? O impacto do basquete em Fazenda Rio Grande vai além das quadras. O projeto ajuda a afastar jovens de situações de risco, criar vínculos, fortalecer a autoestima e oferece uma visão de futuro que muitas vezes parecia muito distante. Vamos fazer o seguinte? Vai lá, aí. Vamos fazer o seguinte? Eu vou jogar a bola para vocês e vocês assistem, ó. Vai que é com vocês. O basquete tem ganhado cada vez mais espaço em Fazenda Rio Grande. No Ginásio Veneza, jovens e adultos estão se reunindo para treinar, competir e também transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão e disciplina. Mais do que partidas. O que se vê por aqui é dedicação, sonho e muita superação dentro de quadra. Estamos aqui hoje no Ginásio Veneza para conversar com o professor de basquete, o Luiz. E Luiz, como funciona o projeto de basquete aqui em Fazenda Rio Grande? A gente trabalha com esse projeto já faz um tempinho e a gente hoje conseguiu consolidar aqui no Veneza a nossa casa do basquete. Então, com a coordenação do professor Marlon e com a minha coordenação dentro do basquetebol, a gente hoje estabelece aqui treinos de formação para crianças de 7 até 13 anos e também temos um treino que é para adolescentes acima de 13 até 17 anos, que daí eles compõem as nossas equipes de excelência, de rendimento, onde a gente consegue preparar para competições que são regionais, que são municipais, que são estaduais também. A gente também tem os nossos treinos do time adulto, que acontecem nos sábados aqui. Então a gente está contemplando essas 3 categorias aqui no ginásio, tá? Desde a formação, a excelência dos adolescentes e a excelência do time adulto. E quais são os maiores desafios de formar jogadores em uma cidade como Fazenda Rio Grande? A gente tem bastante dificuldade pela questão do esporte não ser tão popularizado e não ser um esporte como é o futebol, né, que já é cultural no nosso país. Então a gente tem uma certa dificuldade com a questão da quantidade de atletas, de pessoas interessadas, é um público menor, são menos pessoas que procuram esse esporte por não ter tanta, né, visibilidade ainda aqui no nosso país. A gente também tem um pouquinho de dificuldade em relação a ser um esporte um pouco mais difícil, com regras específicas, né, mas a gente consegue fazer um trabalho ali de melhora, de evolução, de captar atletas nas escolas, através dos nossos núcleos de formação que a gente tem fora daqui também, para poder, né, ter um elenco ali para representar nosso município. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E o campeonato de basquete da cidade tem movimentado bastante os atletas. Qual é a importância dessa competição para o desenvolvimento dos jogadores locais?
Então, a gente está tendo nossos jogos escolares, né, a fase municipal, onde está acontecendo já os jogos de futsal e logo vão começar também os jogos de basquete, e é daí que a gente acaba tirando alguns talentos, a gente acaba detectando algumas crianças ali que têm uma predisposição, uma facilidade com um determinado esporte, que nem no caso do basquete, e a gente consegue ali também trazer para as nossas equipes de excelência para poder competir. Então, essa competição ela é muito importante para isso, onde a gente consegue ver todos os alunos, as crianças da nossa cidade jogando ali, e a gente consegue já ter essa identificação ali de bons atletas, de futuros atletas que a gente pode chamar para compor a equipe. E o que diferencia um jovem que só joga por lazer de um que realmente pode se destacar no esporte? Então, a gente tem essas duas situações, né? Dentro desse processo que a gente trabalha, nós temos atletas que são focados mesmo em competir, que se dedicam, que fazem uma musculação fora daqui, que treinam por conta, jogam em praça, treinam em casa. E a gente tem aquele atleta também que ele vem mais só pelo lazer, pela diversão, que ele só quer ocupar a cabeça, se divertir, aprender um esporte novo. E o que diferencia os dois é essa questão da entrega, é essa questão também da predisposição da criança, do aluno ter já essa facilidade com o esporte. E a gente sabe que o diferencial também é a entrega, né? Então, aquele que às vezes não é o talento, mas que se esforça, que repete, que tem essa gana ali pelo esporte, ele às vezes vai conseguir se tornar um atleta de excelência também. E existe algum talento aqui que já te fez pensar, esse aí pode ir longe? Olha, na verdade eu sou suspeito para falar, porque o basquete da Fazenda hoje ele já tem consolidado alguns atletas também. A gente está com uma atleta hoje, a Amandinha Sene, não dá para deixar de falar dela, que está jogando na Liga Universitária Americana. Ela joga nos Estados Unidos, já tem ali de 2 a 5 anos que ela está, né, nesse processo fora do país. Nós temos também um atleta formado aqui na Fazenda, que hoje joga em Marília e já jogou no Minas, então ele já está quase com o pezinho na NBB também, jogando campeonatos que dão acesso à NBB, a Liga Nacional de Basquete. Então a gente já teve esses exemplos e hoje a gente quer consolidar, quer conquistar mais exemplos ainda no futuro de atletas que saíram daqui da Fazenda Rio Grande e que hoje estão num patamar muito mais elevado, hein? E quando você olha para esses atletas hoje, qual é a maior transformação que o basquete já trouxe para a vida deles? Olha, eu acho que além da questão esportiva, tem a questão de formação de cidadão, formar pessoas, né? Da gente poder, às vezes, tirar da rua, tirar das drogas, dar uma orientação ali, dar uma direção. Tem muita criança que vem, às vezes, só por questão, indicação médica, porque precisa ocupar a cabeça. Então, a gente recebe tantas vidas ali e, nesse processo, a gente acaba conseguindo ali salvar algumas vidas, né? Na questão, como eu falei, né, de tirar do lado ruim, trazer para o lado bom, que é o esporte, e também essa questão de conseguir também conquistar esse patamar, como eu disse, de ter atletas já no nível maior, no nível mais elevado. Então isso nos motiva muito, a gente poder conseguir fazer esse trabalho meio que duplo, né? O projeto social, né, resgatar ali as crianças, os adolescentes, e também o projeto esportivo, que às vezes vai formar atletas ali de ponta que a gente pode, né, depois no futuro se orgulhar deles. Viu que bacana? No fim das contas, o Ginásio Veneza não é só um ginásio. É um lugar onde os sonhos ganham altura. Literalmente, gente. E mesmo que nem todo mundo vai jogar no exterior, cada passe, cada treino e cada jogo disputado representa uma vitória enorme. Porque ali, entre uma cesta de 3 pontos e uma bronca do técnico, está sendo formado algo muito maior do que jogadores. Estão sendo formadas histórias e com certeza algumas delas vão muito mais longe do que a gente pensa. Entre o nascer do sol e o primeiro café passado na hora, a vida nas fazendas começa com um objetivo claro: cuidar dos pequenos frutos que carregam um peso enorme. Não só no bolso, mas também no coração. Sim, estamos falando do morango, essa celebridade das mesas que, antes de virar estrela no prato, passa por uma rotina digna de reality show rural. O morango é exigente, gosta de atenção, clima equilibrado e solo bem tratado. O cultivo envolve uma combinação técnica e muito carinho.
A colheita, por sua vez, é quase um ritual. Feita manualmente, exige cuidado para não machucar a fruta. E é nesse momento que entra um dos sentimentos mais fortes para quem vive na terra: o orgulho. Porque aquele morango que vai parar na mesa do consumidor, seja em uma sobremesa sofisticada ou acompanhado de um simples leite condensado, carrega uma história que vamos aprender com essa matéria. Olha, como é o processo, o cultivo e o que representa para os agricultores lá em Fazenda Rio Grande. Vamos acompanhar? Cuidado, paciência e muito carinho em cada etapa. A produção de morangos tem crescido em Fazenda Rio Grande. É mais do que uma atividade no campo. Tem se tornado uma história de dedicação e superação para muitas famílias. Por trás de cada morango colhido, existe rotina intensa, amor pela terra e o sonho de viver da própria produção. Hoje viemos aqui na zona rural de Fazenda Rio Grande conhecer um pouco desse trabalho tão incrível que o Vinícius faz aqui na zona rural. Vinícius, quando começou o seu amor pela agricultura? Então, esse amor já faz tempo, né? Época dos avós já veio a tradição, né? Da cultura, né? Da roça, né? Se bem que antes não era o morango, era outros cultivos, feijão, milho, daí passou para verdura, daí agora por último começou, né, a mexer com morango, com estufa, né? Mas já vem de anos atrás já. E como surgiu a ideia de começar a plantar morangos? Então, na verdade, eu trabalhava fora. Teve uma época que começamos a trabalhar fora, né? Daí tinha mais, era milho, mas não era tanto na roça, né? Tanto direto no manejo da roça, né? E daí a mãe começou com a estufa de morango, daí nós trabalhava fora, daí veio eu trabalhar com morango junto com ela e daqui pra cá nós começamos a mexer direto com morango, né? E o que essa produção representa hoje na sua vida? Ah, morango é tudo, né? É nosso ganha-pão, como se diz, né? E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E o que essa produção representa hoje na sua vida? Então, né, a questão da estufa, né? A estufa veio para inovar, né, a produção, né, a agricultura, né? Que com você, com pouco espaço, você consegue ter bastante rendimento, bastante produção, né? Então, a questão da estufa aí veio para ajudar nessa parte, né? A inovação na cultura. E como é essa rotina no cultivo dos morangos? Então, a questão do morango é diário, né? Todo dia, de segunda a sábado. Todo dia bem cedinho nós colhemos, né? E antes do sol nascer, nós estamos colhendo já para o fruto ficar bem fresquinho, né? É feita a colheita lá fora e vem aqui para dentro, fazemos a selecionagem dos frutos. E logo depois disso aqui já o pessoal chega para retirar os frutos, né? Aqui. E o que você sente ao ver o resultado do seu trabalho chegando até as pessoas? Isso é muito significante, né? Porque é uma corrente, né? Tanto para mim, tanto o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal que retira morango, que faz venda. Então, é uma coisa muito boa, né? Inclusive, nosso produto também é semi-orgânico, né? Então, uma coisa muito boa, tanto para o público que compra, né? Porque é um produto que não tem praticamente nada de agrotóxico, né? É uma coisa que, né? Muito bom para todo mundo, né? Tanto para a gente que não tem despesa nessas partes e tanto para a pessoa que vai consumir também, está consumindo um fruto, né, que tem qualidade e que não vai ter problema nessas partes também, né, de agrotóxico. Que lugar lindo! Olha, gente, eu falo, sem contar o morango, que já é uma coisa de louco, né? Eu gosto, adoro morango e gosto com leite condensado. Mas vamos lá. Vale lembrar que por trás de cada morango existe mais do que aparência bonita e sabor doce. Existe uma rotina intensa, um cuidado constante
e uma dose generosa de paixão. E talvez seja por isso que eles sejam tão irresistíveis. É irresistíveis, né? Irresistíveis, é isso aí. Pois é, o programa chegou ao fim. Não esqueça que nós estamos sempre aqui no CNT Multi. E se você quer assistir o programa pela internet, é fácil. portal.redecnt.com ou baixar o aplicativo CNT Play. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até mais.